Nesse deserto eu sequei sem nunca te buscar, mas por tua graça, ó Deus, tu foste ali me saciar. Teu rio de amor agora me satisfaz. Flui, Senhor, flui, Senhor. Yeah! És minha fonte, bebo da água e não tenho sede nunca mais, pois tenho dentro em mim fonte que jorra. Amém, queridos. Hoje, Santa Ceia, não é? Nós queremos meditar com os irmãos em Isaías 53, um texto maravilhoso. E quando nós pensamos que esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo, muito tempo, não é? O Brasil não tem 700 anos. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, eu já falei para os irmãos várias vezes, que é o meu profeta preferido, se é que não é errado nós termos profetas preferidos. Escrever isso 700 anos antes, maravilhoso. Diz assim, Isaías 53, 4 a 6, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Maravilhoso, a visão de Isaías sobre a obra perfeita de Cristo. A nossa situação como seres finitos, seres humanos, pecadores, é vista de muitas maneiras, e uma delas, mas não a única, ela é vista em todas as perguntas que nós temos. Como nossa mente é limitada e quantas coisas nos faltam, quantas coisas nós não sabemos e quantas perguntas nós temos. Nós somos homens cheios de perguntas, de incertezas, mas também, apesar de essas perguntas serem uma característica nossa, há uma outra característica triste, mais triste ainda junto com essa, é que nós não sabemos fazer as perguntas certas. É que a maioria das vezes nós estamos cheios de perguntas e cheios de perguntas erradas, e nós sabemos a tragédia que é ter pergunta errada. Tudo que funciona mais ou menos no mundo funcionou porque alguém fez perguntas certas. Fazer pergunta errada é trágico, e o homem é cheio de pergunta, mas é cheio de pergunta errada. Isso é trágico porque a Bíblia é um livro cheio de respostas certas. A Bíblia é o livro das respostas certas, mas não para as perguntas erradas. Não existe resposta certa para a pergunta errada. A Bíblia não tem resposta para as perguntas erradas do mundo e as perguntas erradas, infelizmente, da igreja, porque o mundo está incapacitado de fazer perguntas certas. Por isso é trágico quando a igreja acha que a missão dela é responder às perguntas do mundo. O mundo não sabe fazer as perguntas certas. A igreja devia saber as perguntas certas, as respostas certas, e fazer durante toda a sua vida as perguntas certas. Como nós podemos meditar na Bíblia nesta noite? Como um pastor se prepara para pregar, pegando o texto e fazendo as perguntas certas, para ter as respostas certas que Deus revelou para nós. Agora, se nós temos as perguntas erradas, a Bíblia não tem resposta, porque a Bíblia não tem resposta para perguntas erradas. Então, eu como pastor, escuto muitas perguntas, as pessoas perguntam coisas abertas. Agora com esse negócio de internet, então, as pessoas ficam até chateadas, tu não responde as perguntas.
As pessoas fazem milhares de perguntas, mas a maioria das perguntas nem a Bíblia pode responder, está tudo errado. Então, uma das perguntas mais familiares que eu escuto, não simplesmente de pessoas irregeneradas, que não conhecem nada a respeito de Deus, ou pelo menos que não fazem parte da igreja visível. E, infelizmente, eu escuto não só de pessoas que não conhecem a doutrina correta e estão mergulhados em heresias, mas pessoas que dizem que conhecem as verdades essenciais da palavra de Deus. Então, uma pergunta que eu escuto muito, uma questão que é colocada é mais ou menos essa: eu sou um cristão, pastor, eu sou um cristão, eu sou salvo, graças a Deus, Cristo está no meu coração, eu vou para o céu, mas pastor, tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho alegria no Senhor, eu não tenho alegria e deleite em Deus que eu percebo nas outras pessoas, o que eu percebo nos reformadores, nos puritanos, nos grandes pregadores, no apóstolo Paulo. Meu coração não parece estar cheio de alegria, como Pedro diz, vocês se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Pastor, alguma coisa está errada, eu não honro Deus com as minhas ações de forma consistente como eu deveria, a minha vida não é uma vida voltada para honrar a Deus. Eu não sei o que me falta, pastor, o que mais eu preciso para começar a viver assim? Essa pergunta é uma das perguntas mais comuns que eu escuto de pessoas que dizem conhecer o Evangelho, e pessoas que até combatem o falso Evangelho, pessoas que gastam tempo combatendo heresias, aí depois elas falam isso. Mas se nós formos para as Escrituras, ou se nós formos diante de Deus com essa pergunta, eu não acho que a pessoa vai ter resposta, não é? Porque essa é a pergunta errada. O que está faltando, pastor? A pessoa já tinha dito as coisas que ela tinha. Cristo é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que não é uma imagem borrada, a melhor imagem possível dentro das limitações que Cristo tinha. Não é isso, seria blasfemo. Ele é a exata expressão do Deus Pai. Um dia um dos seus discípulos perguntou: mostre-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou contigo esse tempo todo, como é que você pode pedir para me te mostrar o Pai? Quem me vê, vê o meu Pai. Isso, mesmo ele escondendo toda a sua glória, ele é a exata expressão de Deus Pai. Em Colossenses 1,15, a Bíblia diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muitas pessoas têm essa preocupação de Filipe: no céu eu vou ver o Pai. Você não vai ver o Pai, ele é o Deus invisível. Mas Jesus, mesmo quando estava como um carpinteiro, sem a sua glória manifesta, quem via ele via o Pai. Agora ele está em glória. A Bíblia diz que esse Deus, que também, o Deus Filho, invisível, parte da Trindade, ele assumiu a forma humana, não durante um tempo, mas para sempre. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele se humilhou livremente por nossa causa até a morte na cruz. É o que nós estamos celebrando hoje, a Santa Ceia. É o que nós lemos no texto de Isaías. E que ele agora morreu, ressuscitou, foi humilhado e está à direita do Pai no céu. Ele é o soberano governante de todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas, poder e o domínio no universo. E que ele virá novamente como um rei vitorioso para completar sua obra de redenção. Ele vai apresentar a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, diante da glória de Deus. Agora, alguém me diz: eu tenho isso, eu tenho Cristo, Ele habita no meu coração, eu sou regenerado, eu sou um com Cristo. O que está me faltando, pastor? Imagine essa pessoa indo um dia e estando face a face com Cristo, dizendo essa mesma coisa: eu tenho você, você é o Deus soberano, você é o Deus perfeito, você é tudo, você é infinito.
Agora, apesar de eu ter você, está me faltando alguma coisa. O que tem de errado? Imagina se a pessoa dissesse para Jesus: olha, eu não estou querendo te ofender, não. Sem ofensa. Mas eu tenho você, mas está me faltando um monte de coisa aqui. Sem ofensa, essa é a maior ofensa que alguém pode fazer a Cristo. É a negação de tudo. O que Jesus poderia responder face a face a uma pessoa dessa? Uma pessoa que diz para ele: você não é suficiente. Eu tenho você, mas está me faltando alguma coisa. Eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei. Não é o que o cego disse, uma coisa eu sei. Essa pessoa vai dizer: uma coisa eu sei, tu não é tudo. Porque se tu fosse tudo, não estava me faltando nada. Mas eu tenho a ti, tu habita em mim, eu sou regenerado, vive em mim, mas está me faltando. O que mais eu posso acrescentar, Jesus, a mim, para me ser completo? A pessoa está dizendo que alguma coisa tem que ser acrescentada a Cristo, para que o Evangelho seja o que o Evangelho deve ser. O que eu devo apreciar, amar e ter, que eu já não tenho nele. Você vê, a pergunta é errada, porque a pergunta da pessoa é: eu tenho Cristo, eu tenho tudo, o que eu devo, o que está me faltando? A pergunta certa seria, se eu pudesse ajudar: como eu posso apreciar, agir de acordo com tudo que eu já tenho em Cristo? Ele é tudo, mas eu quero, como o apóstolo Paulo, eu sinto que ele tem mais coisas que eu quero mais. Eu estou cheio de alegria, mas eu sinto que eu tenho alegrias escondidas nele. A contemplação da face de Deus, sabe, da glória de Deus na face de Cristo, mudou a minha vida. Eu não sou como o mundo, mas eu sinto que eu quero prosseguir para o alvo. Para essa pergunta, a Bíblia tem resposta. Para gente que tem Jesus como tudo, mas quer desfrutar Cristo mais abundantemente, sente que Cristo é uma alegria mais profunda ainda, um prazer mais profundo ainda, um deleite mais profundo ainda. A Bíblia, foi por isso que Paulo escreveu as cartas, para essa pergunta. Gente que quer mais daquilo que já satisfaz ela. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. E em vez de tirar o apetite, aumenta o apetite. Eu quero mais de Cristo. Para essa pessoa, a Bíblia tem resposta. Para aquela pessoa que diz que tem Cristo, mas o que está faltando para ela conseguir? Agora, uma igreja assim, o que ela vai falar para o mundo? Pessoas que não sabem a pergunta certa, como elas podem responder alguma coisa para o mundo? O mundo não sabe fazer a pergunta certa. A igreja devia ter a pergunta certa, a resposta certa, devia ter tudo. Agora, se nós não tivermos a pergunta certa, nós não podemos ajudar o mundo, porque quem não tem pergunta certa não tem resposta certa. Então, qual é o convite do Evangelho? O grande drama hoje não é só quem prega um monte de coisa errada, é a gente que combate quem prega coisa errada, mas é assim. Qual é o convite do Evangelho? Para nós, Deus, ele é muito convidativo, no sentido, a palavra tem dois significados básicos, não é? Às vezes você diz assim: um local é muito convidativo. Por quê? Porque ele é agradável. Eu gosto de passar as férias. Eu, por exemplo, gosto de Cabo Frio, a região dos lagos toda. Então, porque eu acho convidativo, eu acho atraente. Sei lá, eu acho fresquinho. Meio no verão, sente um certo frio, um vento, um mar. Que lugar convidativo. Ninguém precisa ficar falando: olha, você vai passar uma semana em Cabo Frio. Ah, meu Deus, não, vamos lá. Eu quero ir. E os irmãos, se quiserem me convidar, podem me convidar. Porque é convidativo, não é? É como se todo dia eu deitasse e a região dos lagos estivesse dizendo para mim: vem para cá, sabe? É um local convidativo, eu quero ir. E há também esse diferente, assim, Paulo Pucim chamou você para comer a comida da Jerusa.
não é? Na quinta-feira, na quarta, né? Porque quinta tem culto. Então, isso é convidativo, porque não é o local agora, não é? Porque a comida da Jerusalém é boa beça, não é? Está acontecendo lá o quê? Uma festa, sei lá, um jantar. O jantar é convidativo. Então, há lugares convidativos. O que a casa de Paulo Piscine faz essas duas coisas. O lugar é convidativo, a casa. Pena que ele não me convida. A comida, tudo é bom. Então, Deus é assim. Deus é convidativo em todos os sentidos. Isaías, como nós lemos, ele tem uma visão maravilhosa, porque tem gente hoje, 12.000 anos depois, que não tem uma visão tão clara de tudo que o Evangelho é, como Isaías teve 700 anos antes de Jesus morrer. Isaías nunca leu as cartas de Paulo, nunca leu, é incrível. É óbvio que a visão de Isaías, apesar dessa visão aguda que ele tinha, era muito menor e tênue do que a realidade foi. Mesmo assim, Isaías é um cara que sabe perguntas certas, respostas certas. E 12.000 anos depois, pessoas que dizem: Cristo vive em mim, eu me converti, eu conheço. Então Isaías, 700 anos antes, ele viu perfeitamente tudo aquilo que o Evangelho é, em todos os sentidos. Como nós lemos, ele fala sobre a vinda de Cristo para tomar o pecado como substituto do povo de Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías viu lá no passado, Deus vai vir ao mundo e vai acontecer uma grande substituição. Cristo no nosso lugar vai tomar os nossos pecados, nossas iniquidades, não é pequenas falhas, iniquidades, nossa maldade, aquilo que merecia a morte eterna, o inferno eterno, a ira de Deus. Agora olhe para o versículo 8, ele diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi atingido. Assim, Isaías está dizendo para aquelas pessoas, ele vai morrer pelos pecados do seu povo. Ele não vai morrer por causa do seu pecado. A visão de Isaías é maravilhosa, é perfeita. Mas por causa do pecado do seu povo, as pessoas que vão ganhar um coração para confiar nele, o pecado dessas pessoas vai ser castigado nele. E se nós pensarmos que ele está dizendo isso 700 anos antes, então Isaías vê a ressurreição de Cristo, no versículo 12: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porque ele derramou a sua alma na morte, e ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías está dizendo, mas a morte dele não vai ser o fim, ele vai ressuscitar. Ele é o cordeiro que tomou as iniquidades, a ira de Deus caiu sobre ele, mas ele vai ressuscitar. Ele levou o pecado de muitos, mas ele foi honrado pelo Pai com despojo, ou seja, a vitória sobre a morte. Isaías vê tudo claramente, olhando para o futuro, sem o Novo Testamento na mão. E agora, ele está dizendo, ele está reinando no céu, até que ele volte, e ele intercede por aqueles. Então o capítulo 53 de Isaías, ele vê a obra de redenção de Cristo sobre nossas vidas, a obra de redenção e a sua ressurreição, e ele faz isso olhando 700 anos na frente. Ele diz, ele comprou grandes bênçãos para o seu povo, tudo foi comprado por ele, pelo sangue dele. Então Isaías chega em Isaías 54, na frente, e uma das bênçãos que Jesus comprou na cruz, porque ele suportou a culpa do seu povo, é uma que nos alcançou, é uma que
que faz com que nós sejamos um com Isaías. William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, pregando em 1792 a respeito de Isaías 54, que estimulou grande obra missionária moderna, atingindo o mundo, a Índia, a Ásia. Ele pregou sobre Isaías 54, não é? Que é a visão de Isaías como resultado da morte de Cristo. Em Isaías 54, 2 e 3, ele diz: amplie o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Sabe, isso é maravilhoso. Isaías viu que em Cristo não só o povo judeu ia ser salvo, que a salvação ia atingir nós, que não éramos povo e nem descendência de Abraão por sangue, que por causa da morte e da ressurreição de Cristo, todas as nações da terra seriam atingidas pela salvação. Não é que a redenção de Cristo não era só para os judeus, mas para nós que estamos aqui nesta noite, para todos aqueles que Deus deu a Cristo, para todas as nações, homens de todas as línguas, tribos, nações. Na velha aliança as pessoas não tinham essa visão, mas Isaías, ele viu perfeitamente não só a substituição, mas essas bênçãos como resultado dela. Então nós chegamos em Isaías 55. A visão, nós podíamos meditar em todo o livro de Isaías. É um livro tremendo, não é? Impactante no Velho Testamento, porque ele é cheio de Cristo de uma maneira muito, muito clara. Todo o Velho Testamento é cheio de Cristo, mas há uma clareza aqui. Então, consequentemente, se ele falou sobre a redenção no sangue, e depois ele fala sobre todas as nações da terra sendo alcançadas, homens e mulheres de todas as nações, de todas as línguas. William Carey, por exemplo, que é o pai das pessoas, ele era desde garoto uma pessoa assim, com facilidade para línguas. Então ele traduziu a Bíblia, ele foi para a Ásia, não é? Traduziu a Bíblia para várias línguas ali da Índia, atingiu uma multidão, porque ele entendeu todas essas verdades. Cada povo precisa ouvir a verdade de Deus. Nós fomos enviados ao mundo. Eles precisam da Bíblia em sânscrito, em todos aqueles dialetos. E ele era bom nisso, não é? Então ele fez isso, ele foi. É a vontade de Deus que essa verdade atinja todas as nações, homens de todas as línguas, tribos. Então, quando chega em Isaías 55, ele fala sobre o que atinge todas as línguas. O que Cristo conquistou na cruz, qual é a mensagem da igreja, o que a Santa Ceia significa, e como é trágico nós hoje não termos a visão clara de Isaías de todas essas coisas. E as pessoas, às vezes, depois de anos, elas não só não têm a resposta exata para o mundo, mas elas também não sabem fazer a pergunta certa, e elas estão sempre fazendo a pergunta errada, pergunta para as quais a Bíblia não tem resposta. A Bíblia só tem resposta para a pergunta certa. Então, nós chegamos em Isaías 55, e se Isaías falou sobre a redenção, e depois ele falou sobre que isso seria estendido aos gentios. Então ele fala o que vai ser estendido a todas as nações, tribos, línguas, o Evangelho que nos alcançou. Então ele começa, capítulo 55, 1, dizendo assim: a vós, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quem? Sabe? Para quem? Quem é convidado de todas as tribos, línguas e nações, baseado naquilo que Cristo fez, pagando o pecado do seu povo, sofrendo pela iniquidade deles? Aqueles que estão sedentos e quebrados. É para esses. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Deus convida a vir a Ele. Sabe, pessoas sedentas. Mas pessoas sedentas que chegaram ao fim dos seus recursos, que descobriram
e estão sedentas por isso, e famintas, que não há recursos na vida para essa sede que foi colocada no coração delas. E elas são sedentas e elas chegaram à conclusão: nós não podemos pagar por isso, isso é impagável, porque nós já tentamos de tudo que o homem pode pagar e as coisas não funcionam. Então, todas as pessoas sedentas que chegaram a esse ponto são as pessoas para as quais o Evangelho chega. Sede em seu coração, sabe, seu coração está como esses dias eu viajei para o Nordeste e o rapaz disse assim: rapaz, uma semana, 2 antes, aqui estava tudo seco, um lugar verde assim, bonito, porque estava sem chuva. Então estava tudo feio, mas está até bonito tudo assim, porque choveu nas últimas 2 semanas e rapidinho tudo fica verde. Sabe quando o coração está assim, seco, aquele mato seco, as árvores secas, não choveu por um longo tempo, as esperanças no coração secaram. A pessoa viveu no mundo, lutou, batalhou, os sonhos esperados já morreram. Ela não é igual aquela pessoa que está na igreja há um tempão e ainda dizendo: olha, está faltando alguma coisa. Ela tentou de tudo e ela acha que falta alguma coisa porque ela não tem o que aquela pessoa disse que tinha e ainda estava faltando. Ela não tem. Ela então viveu uma vida de ruas sem saídas, outra vez e outra vez. Sabe, o cara achou que era o primeiro emprego, depois não era. Depois era aquele emprego que ganhava mais. Depois era a juventude. Aí depois ele descobriu que a juventude... sonhou com a juventude, e aí quando chegou na juventude descobriu que aquela coisa continua, a luta, a insatisfação, e depois ele pensou que era quando ele casasse, quando ele tivesse filhos, quando ganhasse mais dinheiro, quando tivesse a primeira casa, o carro, ele foi tentando, mas a insatisfação estava lá. Ele sabia que existe algo mais na vida, mais do que isso. E agora parece que isso é tudo fora de alcance, porque já não tem muita coisa para imaginar. Dinheiro não pode comprar, já descobri. Eu ganhei dinheiro, comprei as coisas, cada coisa que eu comprava me prometia. Quando eu comprava um carro novo, ele me prometia a satisfação, mas logo uma semana depois, 2, era só um carro mesmo. E eu pensava que era força. Então quando chegou a força, o vigor, a idade certa, e agora a minha motivação está indo para o buraco, que eu tenho sede, estou sedento, e eu já descobri que não tem jeito, sabe? Então Deus diz para essas pessoas: vocês que têm sede, vocês que os recursos acabaram, vocês que estão com corações sedentos e famintos, todos os que têm sede e não têm recursos, não têm poder de barganha, já chegaram à conclusão. Infelizmente, tem gente que, quando eu disse na igreja visível, de várias maneiras não chegaram a essa conclusão, mas Deus está falando para esses, chegaram à conclusão de que não há poder de barganha, não há energia mais. Deus chama essas pessoas, sabe, a desfrutar do banquete da salvação. Essas pessoas já não estão buscando mais dinheiro, nem coisas, elas já sabem, não dá, não há nada. Essas pessoas se aproximaram, mas nós podíamos dizer que nós não temos nada para dizer para aqueles que não estão assim, mas nós temos, porque Isaías primeiro diz: olha, o Evangelho chega para essas pessoas, mas o Evangelho tem uma mensagem para aqueles que não estão assim, não estão quebrados, nem famintos, nem sedentos, aqueles que ainda são autossuficientes, aqueles que, eu sou feliz porque o Evangelho fala algo para essas pessoas. Talvez você aqui é essa pessoa, cheia de fome de Deus,
E talvez você seja o oposto, que não está nessa categoria, né? E você é chamado a ser honesto, a olhar para a sua vida. Então, o versículo 2 fala para essas pessoas, as pessoas que ainda acreditam, e a igreja está cheia delas, né? Dos nossos dias. Elas acreditam ainda que há alguma coisa realmente que pode satisfazê-las. Elas até, quando buscam Deus, estão pensando nessas coisas. E grande parte das perguntas erradas estão bem aí. Estão bem nesse lugar. Então Deus diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer vocês? Ouvi-me atentamente. E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. É o versículo 2. No versículo 1, Deus disse: aqueles que estão quebrados, aqueles que chegaram à conclusão de que o dinheiro, de que não tem mais nada, porque nada mais pode satisfazer a fome, a minha sede. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu estou falido, porque eu descobri que nada, nenhum recurso que eu possa ter pode comprar nada que resolva. Nenhuma relação pode dar. Eu tive várias relações, não pode. O primeiro versículo falou para essas pessoas, mas não deixou metade, ou todo mundo que não se enquadrar aqui está na outra coisa, está no outro versículo. São pessoas que têm dinheiro ainda como esperança, sabe? Eles acham, não estão naquele jeito que a questão toda vai se resolver sem dinheiro e sem preço, porque essa coisa que dinheiro não pode realmente resolver. Eles não pensam assim ainda, eles pensam que o dinheiro vai resolver. É aquilo que acha que está faltando alguma coisa na vida, que o dinheiro ainda... Eles ainda acreditam na força do trabalho. Ah, minha profissão, eu ainda não cheguei lá no topo, vou chegar. Sabe, então, o primeiro tipo de pessoa está espiritualmente falido, e ele sabe disso. Ele sabe, não há mais, não é uma nova relação, não é uma nova coisa, não é a nova etapa, não há, todas as etapas falham, todas elas acabam me deixando no mesmo lugar. Mas há esse grupo aqui, eles não se sentem quebrados, sabe? Esse segundo tipo ainda está lá, ele ainda tem dinheiro, ele pensa: eu vou gastar esse dinheiro, eu vou um dia conseguir mais dinheiro, eu vou conseguir comprar as coisas que eu quero, e eu vou ficar satisfeito. É isso, eu sou um cara trabalhador, estudante, mas qual vai ser o resultado? Frustração. Essa é a verdade que Isaías viu. Infelizmente a igreja, a maior parte do que ela prega porque acredita no que essas pessoas aqui, que Isaías está dizendo que não adianta, mas as pessoas não conseguiram entender. E isso, um monte de gente da igreja e um monte de gente pregando, sabe? Ele não chegou ao fim da corda, ele não chegou ao fim dos seus recursos, ele sempre acredita na próxima etapa. Então ele ainda está trabalhando, ele ainda está sonhando, ainda está perseguindo, ainda está buscando. Então ele está experimentando um trabalho diferente, uma carreira diferente, quem sabe uma cidade diferente, um bairro diferente no Rio de Janeiro, um bairro diferente, um carro diferente. Ah, eu quero uma casa diferente. A casa diferente vai ser importante. Tem gente que está querendo uma esposa diferente, um esposo diferente. E vai ter igreja que vai dizer que isso ainda pode também, é uma boa busca. Quem sabe, seja isso, o grande amor da vida. Não encontrei, estou procurando. Sabe, muitas pessoas não vão por esse caminho, ainda bem, mas as pessoas vão pensar: é um novo computador, sabe, estão lançando um novo tablet, um novo smartphone. Ah, eu quero ter um barco. Ah, eu quero ter outro livro. Mais livros vão, sabe, eu quero mesmo moto, porque moto, vento na cara, emoção. Quem sabe um jet ski, uma nova churrasqueira. Eu quero, sei lá, um ticket da próxima peça da Broadway, próximo musical. Eu quero ir para Londres. Ah, eu quero, porque lá tem peças maravilhosas. Tem gente que acha que isso vai ser encontrado na nova dieta, sabe? Que ele vai encontrar novos olhares, novas paisagens. Porque essas pessoas ainda acreditam que existe um pote no fim do arco-íris.
Elas não são igual aquelas que estão quebradas e falidas, que chegaram com não tem pote nenhum, esse negócio aí, a gente nunca chega no arco-íris. Alguém enganou a gente, não é? Esse pote não existe. Nós estamos cansados, sobrecarregados, e a morte cada vez está chegando mais perto, e essa vida não faz nenhum sentido. 1000 casamentos não resolveriam, 1000 maridos, 1000 mulheres, perguntem a Salomão, 1000 palácios, 1000 carros. Mas essa pessoa não, ela não acredita que aí tem o pote no fim do arco-íris, então ele acredita na fonte da juventude. Eu sou jovem, né? E ele um dia vai começar a descobrir que os aplausos são fakes, que o barco é chato. O negócio de ter barco é chato pra caramba, tem marinheiro da maresia, você enjoa, né? Que viajar é muito legal, mas você logo quer voltar para casa, e quando você chega em casa você quer viajar. E quando você viaja, você mesmo quer voltar para casa, né? Que você compra o bilhete, teu time é campeão, tu acorda no outro dia, ele não é mais campeão, começa todo o campeonato de novo, e aí ele começa a perder, e aí você vai descobrindo, sabe, que tudo que é novo fica velho, que as opções vão cada vez diminuindo, você contava com a juventude, você contava com isso, você contava com a carreira, essas opções começam a diminuir, não, sabe? E você, se for honesto agora, descobre que há um cânion de necessidades no seu interior que o mundo inteiro não pode cobrir. Não importa o quão autossuficiente você seja, olhando para fora, o que Isaías está dizendo é o seguinte: Deus sabe melhor do que você. E você, se for honesto e olhar, você já vai ver o óbvio. Por que você gasta o seu dinheiro e energia naquilo que não pode satisfazer? Por que você gasta o seu trabalho e os seus sonhos naquilo que não pode satisfazer? Então ele está falando para aquela segunda metade que acha que ainda tem o pote no fim do arco-íris. Assim há 2 tipos de pessoas, e todas elas, o Evangelho tem uma mensagem para ela. Não é o Evangelho que tem sido pregado, e nem é a resposta para as perguntas erradas, mas você vê, tem uma resposta certa para todo mundo. Para o faminto e o sedento, está dizendo: vinde às águas. Agora, você que não está faminto e sedento, por que você gasta o dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Por que você gasta a sua vida e os seus sonhos buscando e trabalhando num caminho que é impossível satisfazer você? Você já percebeu isso passo a passo? Todo mundo nesta noite aqui, todo mundo em nossa cidade está num dos 2 grupos. Ou são gente que chegou ao fim dos recursos e chegou à conclusão de que não há pote nenhum no fim do arco-íris, só um túmulo. Ou então estão naquela categoria de pessoas, aqui nesta noite, nesse lugar, de que ainda acreditam que o dinheiro, que a carreira, que a casa, que a próxima coisa. E não adianta dizer que não acredita se luta, porque já diz: por que vocês gastam? Por que vocês se esforçam? Vocês gastam os seus sonhos, porque ninguém sonha com aquilo que acha que não vai funcionar, nem resolver. É gente que um dia vai, sabe, os da igreja visível, pelo menos, tivesse face a face, eles iam dizer: o que está me faltando? É isso. Agora, Isaías viu tudo isso, maravilhoso. E o que é oferecido? O que o Evangelho oferece? O que nós celebramos na Santa Ceia? Isaías diz: só existe 2 tipos de pessoas. Você está em uma delas. Agora, o que oferece não é dinheiro, porque você viu, o cara sedento que chegou ao fim do recurso, chegou à conclusão de que nada resolve. Portanto, é ridículo um evangelho que oferece dinheiro para as pessoas. É como oferecer sal para a gente faminta. E a resposta, então, está em 3 etapas. Sabe? Fala no versículo 1 a respeito dos benefícios. O que o Evangelho oferece? O versículo 2 fala sobre a qualidade, a quantidade daquilo que o Evangelho oferece.
E o 3 fala sobre a realidade por trás das imagens que Isaías usa, que Deus usa, que o Espírito Santo usa para falar sobre aquilo que Deus dá. Então no versículo 1 é oferecido o quê? Água, vinho e leite. Vinde e comprai, você que está sedento de água. Vinde às águas, a água para você. E o que não tem dinheiro, vinde comprar e comer. E sim, o quê? Vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 3 bebidas. É o que Isaías diz, é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. É aquilo que foi descrito em Isaías 53 como aquilo que Jesus levou a culpa e comprou para o seu povo redimido. Depois, Isaías 54 mostrando que isso alcançaria homens de todas as tribos, línguas e nações, nós. E agora, ele falou o tipo de pessoas para as quais o Evangelho chega. E só há 2 tipos de pessoas: sedentas, famintas, chegaram no fim do recurso, e aquelas que ainda acreditam. Mesmo assim, a palavra do Evangelho para elas é: por que você gasta o dinheiro naquilo? Por que você gasta os sonhos e as esperanças? Então a água, vinho e leite. A água fala sobre a necessidade de hidratação, de refrescar, né, a alma, sabe, matar a sede mais desesperada. Quando você está com a sede mais desesperada, o cara quer água. Sabe, um cara perdido na floresta, ele não pensa em beber refresco, Coca-Cola, ele quer achar água. Para o sedento, a coisa mais importante é água. Para o mais desidratado, não é? É água que você quer, você é água e nada mais. Um homem sedento não pensa nem em comida, ele tem que achar água. É a necessidade mais premente. Davi diz: guia-me mansamente às águas do descanso e refrigera a minha alma. Isaías, é isso o Evangelho oferece. Água. Deus convida nesta noite em todo o mundo e fala a respeito disso. O Evangelho, ele é como a água é para a sede, assim. Ele refresca, ele restaura a alma, ele revitaliza a alma, ele dá nova vida, ele começa a jorrar uma fonte no interior do homem. Sabe quando alguém está desidratado, a pessoa está com cara de que está morrendo mesmo, não é? Criança desidrata rapidamente, pessoas de idade também. Desidratação mata rápido. Você, quando vê uma pessoa desidratada, a face da pessoa é a face de alguém que está morrendo. Então a Bíblia diz: a restauração, guia-me mansamente às águas do descanso, refrigera a minha alma. É isso. Leite, mas você vê, o Evangelho é maravilhoso, é pleno, é completo. Agora, leite é diferente, quando o cara está assim, o cara tem que beber água. Mas leite já fala sobre uma alimentação contínua. Porque se você só der água, não funciona. Por exemplo, você pega um bebezinho, só dá água para ele, vamos ficar hidratado, neném, ele morre. Não é? Nós queremos que o bebê cresça, que ele fique forte, fique saudável. Nós queremos que ele tenha todos os nutrientes, que ele se desenvolva, que fique maduro. Então nós damos leite para ele. Pedro fala sobre todos os homens regenerados têm uma fome da palavra como um neném tendo leite, para crescer saudável. A Bíblia diz: vinde às águas, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, leite, não é? Então quando alguém está ofegante, morrendo, dá água. O cara está morrendo, o cara está na floresta a vida toda, coitado, ele buscou de lugar em lugar, agora ele está no fim do recurso, o cara está morrendo. Vinde às águas, os sedentos. Então, mas depois que passa aquela coisa assim, sabe? Quando você quer que um bebê cresça dia após dia, você dá leite uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e alimento, é o que nós fazemos. Para que cresça. Ou seja, Deus não é só uma emergência. O Evangelho não provê só emergência para os que chegam desesperados, com almas sedentas, por aquilo que já descobriu que a vida não dá. Não é só para quem estava no deserto perdido, ou então subindo uma montanha, perdido na floresta. O Evangelho é saúde para longo prazo, é um alimento, sustenta a alma, faz a alma crescer, faz desenvolver.
Então, o convite do Evangelho ele não é só a água, mas também é ser estável, ser forte, ser saudável, sabe, estar capacitado para enfrentar a vida, o mundo, Satanás, a carne, alimentado, forte, saudável. E vinho fala sobre alegria, deleite, não é? Vinho é o símbolo da alegria. Nós não queremos viver, nós queremos viver, nós não queremos morrer. Então, a água tira essa possibilidade, né, nos dá vida. E nós queremos ser fortes e estáveis. O Filho de Deus não foi chamado, não há como viver esta vida sendo fraco e vacilante. Os filhos de Deus perseveram. Então, leite, eles crescem. Mas isso não é tudo que nós precisamos na vida. Vai que tem água e leite, cresce. Não importa quão impassível, fleumático possa parecer alguém, há dentro de nós uma fome de alegria. Alegria, sabe? Deus nos fez para a alegria, sabe? Nesse sentido, nós somos crianças para sempre. Você já viu criança, né? Criança corre, grita, pula. Você não faz isso. Não faz isso porque está velho, cheio de dores e tal. Aquilo ali é porque você está, sabe? Nós fomos feitos para ser assim, mas nós éramos assim. Olha para as criancinhas correndo. Você é chato, ficou velho, fica perseguindo as crianças. Você já foi assim, cheio de saúde. A criança não está sentindo o que você está sentindo. E nem se tornou chato com a vida. Está cheio de alegria. Pula, sobe no banco, pula. Sabe? Então, em nosso coração, essa vontade de gritar, de cantar, de dançar, de brincar, de ficar rindo. É isso. Então, no versículo 1, Deus está dizendo que o Evangelho nos traz da morte para a vida, nos revive no calor do vale da sombra da morte, nos leva para as águas do descanso, refrigera a nossa alma, por amor do nome dEle. E diz também que Ele nos faz saudáveis. Não existe essa coisa de viver em Cristo uma pessoa, não, saudável, estável, é o milagre do leite de Deus, da vida que flui e que sustenta a alma, que faz a alma dia a dia mais parecida com Cristo, se satisfazendo em tudo aquilo que Deus é, alimentando a alma. Em seguida, isso não é tudo, porque tem gente que pensa que o Evangelho é isso, é aquele que está dizendo, tem faltando uma alegria. Não sei. O Evangelho nos dá a vida, nos dá nutrição saudável, estável, o milagre do leite. Então Ele nos dá alegrias infinitas, que é o vinho, sabe? É o milagre do vinho, a qualidade de vida, dos benefícios do Evangelho são essas: água, vinho e leite. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Água, vinde as águas. Então Ele diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e delicie-se com a gordura. Ou então outra versão: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. No versículo 2. Então, se deleite com o que é bom, isso é bom. Sabe? Está falando que tudo aquilo que Deus oferece é de alta qualidade. Não há nada mais ou menos. Nada. É o melhor que existe. É o melhor que existe. E a palavra gordura tem esse significado, né, da plenitude daquilo, de riquezas, de abundância. Então, no Salmo 65:11, diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Salmo 65:11. Ou então no Salmo 36:8, eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Então, a água que Deus dá é boa, mas não só boa, ela é abundante. Isaías está dizendo, é isso que o Evangelho faz na alma do homem. O leite que Deus dá é bom, o alimento é bom, mas não é só bom, é abundante, porque tem coisa boa na vida que é boa, mas não é abundante. E o vinho, a alegria do reino, é bom, é a melhor,
e é abundante. Então a Bíblia gosta de falar sobre as riquezas de Deus, da glória de Deus, da plenitude da alegria. Na direita de Deus há delícias perpetuamente, a alegria abundante. Pedro fala sobre alegria indizível e cheia de glória. O Evangelho, ele dá o melhor, mas não só o melhor, é o melhor que nunca se esgota. Então João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais, e a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, qual é a realidade atrás disso tudo? Tudo isso são só imagens, é só o Espírito Santo, através de Isaías, nos mostrando aquilo que foi comprado na cruz para o povo de Deus, um povo que, como ele disse em Isaías 54, é de todas as tribos, línguas e nações. Depois agora ele está dizendo a que tipo de pessoas a mensagem do Evangelho chega. Depois o que o Evangelho oferece: água, vinho e leite. Agora, qual é a realidade por trás disso tudo? No verso 3, Deus nos diz qual é a realidade, para não deixar você pensando sobre vinho, leite e água de verdade. Tudo isso eram só imagens. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então no versículo 1 ele diz: vinde às águas, está com fome, vinde para a água, venha para a água, venha a leite aqui, a vinho. Agora no 3 ele explica: vinde a mim, Deus é a água, Deus é o leite, Deus é o vinho, Deus é tudo. Você vê como aquela pergunta inicial não faz o menor sentido. Você vê como Isaías olhou 700 anos antes, Isaías viu completamente aquilo que algumas pessoas: a água é Deus, é a glória de Deus na face de Cristo, é o que a água é. E o leite é Deus, o alimento que faz você ficar forte, saudável, maduro, crescer. E o vinho e a alegria abundante é Deus também. No Salmo 73, 25, 26, Davi diz assim, Asaf, e quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra o que eu desejo além de ti. Minha carne e meu coração desfalecem, Deus é a minha fortaleza e a fortaleza do meu coração, Ele é a minha porção para sempre. Esse é um homem 800 e poucos anos antes, que tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há nada que eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Na verdade, 10 séculos antes, de fato, antes de Isaías, essas pessoas tinham uma visão assim plena. Davi diz assim, por exemplo, no Salmo 42, 1 e 2: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou no Salmo 63, 1 e 3, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Isso é maravilhoso, sabe? Nós podemos ser ainda mais específicos. Deus está dizendo: eu sou o vinho, eu sou o leite, eu sou a água. Ele continua dizendo, sabe, que quando nós chegamos a Ele, Ele faz conosco o pacto, que a aliança que Ele tinha com Davi, esse que estava falando essas coisas, a mesma aliança que Ele fez com Davi, como está em 2 Samuel 7, um pacto de amor, um pacto de certeza, um pacto de alegria, um pacto de quem se deleita em Deus assim, sabe que Deus operará tudo para o seu bem final. Isso significa que quando você vira Deus,
através daquilo que Cristo fez, que Isaías manifesta, em Isaías 53, um juramento inquebrável persegue você para o resto da vida. Em todos os lugares, em todos os cantos, é que a bondade e a misericórdia, Davi quando diz, refrigera minha alma, guia minhas águas, ele diz, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em todas as situações, a bondade é como, eu diria assim, os cães de Deus. Já viu quando o cão está perseguindo você? Você não tem como escapar. Davi está dizendo, a bondade e a misericórdia de Deus, elas vão atrás de mim, eu não consigo, não é possível escapar dela. Essas são as beneficências. Deus está dizendo, com esses eu faço esse pacto, minha bondade e a minha misericórdia persegue eles. Imagine, a bondade e a misericórdia como cães incansáveis no teu rastro pela vida. Sabe, água sempre refrescante, leite constante fortalecendo e amadurecendo, fazendo um homem capaz de lutar contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, e vinho emocionante, vinho que faz o coração ser uma festa, sempre, 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 a cada manhã, a cada dia, é o que nos leva à questão final, sabe? Você vê que no texto de Isaías aqui há imperativos, mais de 10 imperativos. Os que você tem sede, vem para as águas, vem, é um imperativo. Quem não tem dinheiro, vem, compre, coma, venha, compre vinho e leite, sem dinheiro, sem preço. E depois no versículo 2, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso trabalho naquilo que não satisfaz? E aí tem outros imperativos, ouvi-me atentamente, e coma daquilo que é bom, deleita-se com a gordura, inclina os seus ouvidos, vinde a mim, e ouvi, e que a sua alma possa viver, e eu vou fazer com você a mesma aliança que eu tenho com Davi, uma aliança inabalável, de amor certo, de amor eterno, de amor para sempre. Quando você olha para todos esses imperativos, você vê um padrão natural, sabe? Existe o comando para você ouvir atentamente o que Deus diz. Então, a exortação é você se fechar, tome cuidado com tudo que você ouve. Infelizmente, aquilo que você ouve, às vezes dentro da igreja é visível, ou no seu coração, é o que faz as pessoas fazerem as perguntas erradas, e 99% das perguntas erradas que eu escuto. Você está se inclinando para a palavra de Deus, ele diz, se incline os ouvidos, ouça, vem, escute. Ou seja, Deus está dizendo, não deixe que na sua vida, os anúncios do mundo abafem o convite do céu, para que você não chegue naquele ponto em que você não tenha nem a pergunta certa mais para fazer, que você realmente pergunte, pastor, eu tenho Cristo, fui regenerado, eu tenho tudo, mas o que está me faltando? Para que você não faça as perguntas que não têm resposta, sabe, como nós vimos, quando alguém diz assim, ele vai encontrar 1000 respostas na Bíblia, esse vinho é tão bom, vinho, mas eu estou querendo beber mais, esse vinho é muito bom mesmo, meu coração está cheio de alegria, eu nem olho para outro vinho, mas eu sinto que tem mais vinho para beber, esse leite, olha, eu estou crescendo forte, não preciso de nada mais a não ser desse leite, quero mais leite, é o que Pedro diz, essa água é maravilhosa, para mim eu fico mergulhado nela, pastor, como eu posso mergulhar mais fundo? Como eu posso me banhar mais folgadamente? Em seguida, todo o resto, sabe? Isaías coloca em 4 etapas: vem, compre, coma e desfrute. Água, vinho e leite. É isso que a Bíblia chama de fé. Fé na Bíblia é ter Deus como água, vinho e leite. Quem diz que creu em Deus, eu fui regenerado, mas Deus não é leite para mim, porque eu vivo num fracasso.
Eu sou mais fraco do que qualquer coisa. A Bíblia, eu acho que tem uma coisa errada com ela. Ela é uma ração muito pobre, sabe? Porque eu como da Bíblia a vida inteira, mas eu continuo fraco. Esse vinho é aguado mesmo. Porque eu bebo, pastor, bebo todo dia do vinho, mas eu não fico nem um pouco alegre. Olha, eu como da gordura, mas eu estou morrendo de fome. A Bíblia diz: fé é ir a Deus como água, vinho e leite. Livra da morte, acaba com a desidratação da alma, acaba com a sede, leva as águas do descanso e refrigera a alma. Então alimenta a alma e enche a alma de alegria. Vinde às águas. E lembre-se, no versículo 3, no 1 é vinde às águas, no 3 é vinde a mim. Tudo isso eram só imagens: água, vinho, leite. O próprio Deus é água, vinho e leite. Todo mundo nessa sala, nesse lugar, daqueles que dizem que sentem a fome e a sede, está em algum ponto daqui. E todo mundo que está aqui e não sente a sede está ouvindo. O Evangelho é a mesma coisa. Não é dinheiro. Não busque Deus para ganhar dinheiro. Não pensa: Deus, que eu vim aqui porque eu sei que se tu consertar o meu emprego, meu casamento, eu vou. Você ainda está acreditando no pote no fim do arco-íris. A igreja não tem mensagem sobre isso. Tem, a igreja, mas não é a igreja de verdade. Né? Então, você está num desses lugares aqui. Mas não basta. Se você está em um desses pontos apenas, saiba que você está. Vinde a mim. Se você acha que você fez isso, sabe, se aproximou nos últimos dias, ou hoje, e se você está avaliando aí sentado, isso não é suficiente. Vinde e comprai. Sabe, o cara que entra em loja, esse pessoal chato. Eu não gosto de quem vai em loja assim. Fica lá, anda, pergunta o preço, olha. Tem gente que é assim. Ele nunca tem certeza, né? Ele nunca sabe. Ele fica pensando: e se não for? E se na outra loja tiver uma coisa melhor? O pastor está falando aí de Deus, mas e se realmente ainda tiver outra coisa? Não sei. Quem sabe eu posso ainda dar mais uma volta. Olhar mais. O cara, ele vem e compra. Vinde comprai. Você precisa comprar. Eu admito que é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Por quê? Porque vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Porque isso é para gente espiritualmente falida. Sabe? Você vai tomar essa água, esse leite, esse vinho, porque alguém pagou. É o que ele disse em Isaías 53. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele estava comprando água, vinho e leite para você. Ou para aqueles que vão ser chamados eficazmente pelo Espírito Santo. É por isso que é sem preço. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Todas essas coisas. Mas você precisa vir de comprar e comer. Ou seja, Deus não é uma coisa para ser estudada. Ele não é um tema para ser debatido. Tem gente que vive na internet debatendo Deus, combatendo as heresias, depois ele, em off, fala assim: pastor, meu coração está muito vazio. Porque ele pensou que Deus é só um tema para ser debatido, para nós estarmos certos ou errados numa discussão. Deus não é uma coisa para ser estudada e debatida. Ele é uma pessoa para você experimentar, como água, vinho e leite. E essa é a fé bíblica. Ele é um alimento, ele é vida e ele é alegria. Ele é. Sabe, é uma ofensa alguém um dia, como eu disse, aquela pessoa que faz aquela pergunta, um dia essa pessoa vai estar diante de Jesus e dizer para ele: olha, tu não era isso tudo não.
Porque... Então, finalmente, você comeu, você se alimentou e você se deliciou em Deus. Você foi salvo da morte, você foi alimentado e você tem o seu coração cativado pela delícia que Deus é. Água, vinho e leite. Como diz Davi no Salmo 16:11, far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o cara, não é? É sobre essas pessoas que Isaías está dizendo, gente que foi comprada, gente que agora pode comprar sem dinheiro e sem preço. Então, como eu disse, imagine-se fazendo aquela pergunta a Jesus: eu sei que eu tenho você, eu fui regenerado, o Espírito Santo habita em mim. Eu até debato na internet contra as heresias, as coisas erradas da igreja, mas apesar de eu ter feito tudo isso, sem querer te ofender, tudo não era tudo não, porque eu continuei fraco, sem alegria, e às vezes dá uma sede danada, sem ofensa. Como eu disse, isso é a maior ofensa. A questão está errada, e uma igreja que chegou a esse ponto prega um evangelho falso, e as pessoas que combatem o evangelho falso ainda agem dessa forma também, o que não adianta nada, porque eu vejo muitas pessoas, hoje em dia assim, se alguém falar contra a teologia da prosperidade, a pessoa acha que aquela pessoa está falando o evangelho certo, porque as pessoas estão tão sem discernimento que para elas só existe isso. O cara falou que o cara tal que ensina a teologia da prosperidade está errado, então ele está certo, então o evangelho que ele prega está certo. Mas grande parte das pessoas que pregam contra a teologia da prosperidade, você não vê na pregação delas nenhuma pregação centrada e focada em deleite, em tudo que Deus é e a glória de Deus como é o bem final. Ela só escolheu outra coisa. Ela odeia esses vendilhões do evangelho, mas ela acha que bem o deleite mesmo, na verdade, vai ser numa causa que ela vai abraçar, a causa da igreja, que a igreja vai fazer no mundo, ou então a maneira com que a igreja vai ajudar as outras partes da vida. Ela só não acredita, ela acredita também que o dinheiro vai trazer, ela só não acredita em ganhar o dinheiro de maneira mágica, negociando com Deus, mas ela acha que o dinheiro de outra maneira vai sim, e as outras coisas sim, sabe? Ou então tem gente, como eu disse, que não conhece, ela acha que Deus é só uma ideia para ser debatida. Até uma vez eu escrevi a respeito disso, tem gente que parece que é um cão farejador de heresia. A internet está cheia de gente assim, o cara vive farejando heresia em sermão, em qualquer coisa, e aí ele combate. Mas você já viu um cão farejador feliz? Depois que ele fareja, faz o trabalho dele, ele volta para casa. Ele é só um cachorro que fareja. O cara é farejador de heresia. Você nunca vê aquela pessoa se deleitando em Deus. Ela só tem alegria de combater algo, uma ideia, e ela está do lado certo. Aí depois primeiro você nunca vê ela falando sobre o deleite e vivendo o evangelho na plenitude do seu deleite. Pelo contrário, ela chega até a conclusão de que o evangelho todo está errado. Às vezes, na sua ânsia de ser um cão farejador. Então, como eu posso apreciar, agir e viver de acordo com tudo isso que Jesus é a pergunta certa. Ele tem sido a alegria da minha alma, mas eu não acho que... Eu quero mais dessa alegria, eu quero mais profundamente. Meu coração está alegre e eu quero mais alegria. Eu não estou olhando para o mundo pensando, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que a alegria realmente está toda aqui? Eu não estou olhando lá para as coisas, as realizações, o dinheiro pensando, será que ainda tem um potezinho em algum lugar? Não, toda alegria é de tal maneira eu cheguei a essa conclusão que eu quero mais dessa alegria. Para essas pessoas, Paulo escreveu suas cartas. É o evangelho. Ele é o leite, ele me sustenta. Eu quero mais, eu quero comida. Como você faz? Você sabe o que te sustenta. Você está esperando o culto acabar para fazer o quê? Comer mais, não é? Então é isso, eu quero mais, estou faminto de Deus, eu quero mais de Deus, porque eu me alimento e cada vez eu fico mais satisfeito, mais forte, e eu sei que o alvo é a mesma imagem de Cristo. Então, eu quero mais,
E como é que... Então, por isso que nós usamos os meios de graça, que nós queremos mais do que nós já temos, que é totalmente satisfatório para nós, tão satisfatório que nós queremos mais. Nós falamos como Davi: caiam-se as divisas em lugares amenos. A melhor parte ficou para mim, eu tenho a melhor parte, o que eu vou querer mais? Mais do que eu já tenho. Essa é a questão. Então Paulo elabora a resposta para isso, a Bíblia toda, mais para essas pessoas, porque é isso que o Evangelho dá. Agora, para encerrar, quando nós recomendamos Cristo de outra forma, e não dessa forma que Isaías tão claramente viu, e quando mesmo aqueles que lutam, porque você vê então que há uma teologia da prosperidade horrorosa, não é? Desonesta, mas há uma gente que combate isso, mas está na mesma drama, em off está dizendo assim: estou sentindo que ainda falta alguma coisa, está na mesma situação. O outro pelo menos é descarado, né? Aqueles que estão buscando o dinheiro e o que está vendendo a coisa. O outro também está chegando à conclusão de que... Agora, quando nós recomendamos Cristo, como faz a teologia da prosperidade, nós não temos nada a ver com Isaías, nem com Paulo, nem com a Bíblia, nem com a cruz. Por quê? Porque ele se torna um fim. Você vê: vinde a mim, eu sou água, vinho, leite. Agora, quando você pensa que é a saúde, a riqueza ou a prosperidade, e você pode almejar isso como um fim, mesmo que você condene a teologia da prosperidade, porque você só condena obter a prosperidade daquelas maneiras, mas você acha que a prosperidade de outras maneiras, tua ou da sociedade, ainda vai satisfazer os sonhos da sua alma sedenta. Mas quando nós recomendamos Cristo como aquele que satisfaz como água, vinho e leite, porque a Bíblia foi escrita e o plano de Deus foi feito para glorificar a Cristo. Agora, quando eu digo que a riqueza, a saúde, nós estamos dizendo que a criação é mais preciosa que Cristo. Então nós invertemos: o céu foi criado para declarar a glória de Cristo. Nós estamos declarando que as coisas que Deus fez são gloriosas e que a glória dessas coisas vale a pena buscar a Deus, porque essas coisas vão nos satisfazer. Então nós glorificamos Cristo quando fica claro para o mundo, não só vendo quão diabólica é a teologia da prosperidade, mas não só combatendo a teologia da prosperidade, quando nós de fato... Porque nós podemos então, você vê, viver a teologia da prosperidade de uma maneira escondida, velada, combater ela no seu aspecto mais horroroso, mas viver na mesma situação. Deus é exaltado, quando a gente fala com Paulo em Filipenses 1, 20 e 21, quando Ele é de fato para nós, em nossa experiência e na pregação que nós fazemos dEle, Ele é água, vinho e leite. Paulo diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é que Cristo seja honrado no meu corpo, seja pela minha vida ou pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Água, vinho e leite. Ou seja, Cristo está sendo honrado por Paulo, por Isaías. Por quê? Ele está valorizando tanto tudo que Cristo é, que ele diz: morrer é vantagem. Por quê? Ele diz por quê no 23: porque se eu morrer, eu estarei com Cristo. Então fica evidente para as pessoas: Cristo é vinho, água e leite, porque Cristo é melhor do que a vida para essas pessoas. Agora, uma pessoa que prega contra a teologia da prosperidade, mas o evangelho que ela prega não mostra Cristo assim, pelo contrário, ela pega um monte de coisa da agenda do mundo, que não é, que é aquela coisa que ela, diferente daquela coisa que ela combate, mas que é trazer a agenda do mundo, porque ela não tem a agenda da Bíblia, do coração de Deus. Cristo é tudo. Esta é a nota que falta na pregação da prosperidade, e é a nota que falta na maioria das pregações que são contra a teologia da prosperidade. Cristo não é tudo nelas. Cristo não é tudo na teologia da prosperidade, pelo contrário, a teologia da prosperidade é a negação de Cristo. Mas grande parte das pessoas que pregam contra a teologia da prosperidade também não pregam Cristo como tudo, como todo satisfatório, como água, vinho e leite.
Então nega Cristo também. O Novo Testamento tem como objetivo a glória de Cristo, e não a glória de mais nada, nem dos dons, nem do céu, nem de tudo que Deus criou. Então, é por isso que o Evangelho, a bandeira, fala sobre um alegre abandono de si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou então, em Marcos 8,34, ou então em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo. É isso. Mas apesar dessa autonegação, é água, vinho e leite. É um caminho difícil, mas que leva à vida. E é o mais alegre de todos os caminhos. Ninguém anda por esse caminho, os que andam de fato, resmungando. Olha o que Mateus 13,44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou coberto. Então, na sua alegria, vinho, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele encontrou Cristo como seu tesouro máximo, de tal maneira que todas as posses são dispensáveis. Ele vai com alegria e vende tudo que tem, por causa daquele campo, por causa daquilo que está por trás da imagem da água, do vinho, do leite, do vinde a mim, daquilo que Cristo é. Então não é que o Evangelho não chame as pessoas à alegria, pelo contrário, chama ao vinho, chama ao leite, chama à água. Só que diz que, como Isaías, não gastem o esforço de vocês naquilo que não pode satisfazer, sabe? A alegria que Cristo oferece é tão grande, tão durável, que habilita o homem a perder tudo e continuar feliz. Quando isso é pregado e vivido, o mundo vê: Jesus é precioso. Ele é tão precioso que as pessoas podem perder tudo, que elas continuam alegres. É vinho que não tem jeito mesmo, é um vinho que satisfaz. Jesus é um leite, porque quando a pessoa está na mais profunda aflição, quando seu corpo está se desfazendo, o homem exterior está morrendo, ele está saudável, ele está pleno, ele não está sedento. É como Hebreus 10,34 diz: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos vocês têm nos céus uma possessão melhor e permanente. Vocês receberam com alegria o roubo de tudo que vocês tinham, a casa de vocês, o computador de vocês, o carro de vocês, tudo que vocês tinham, o barco de vocês, tudo. E levaram isso, vocês ficaram alegres por causa do que vocês têm, da posse, da água, do vinho, do leite, sabe? Então a graça da alegria na perda da prosperidade, na perda, sabe? É o que a igreja devia estar pregando e o que você devia estar buscando. Por quê? Porque isso é ser sal e luz do mundo. Isso é o Evangelho, é o que Isaías falou, é o que Isaías anteviu, não é? Isso amplia Cristo como a coisa mais valiosa, como água, como vinho, como leite. Não é concebível gente que combate a teologia da prosperidade, que fala sobre o Evangelho, depois fica falando: mas pastor, eu apesar disso tudo, meu coração está tão assim, eu estou tão assim. Esse cara é louco. Um dia ele vai ter que falar não com o pastor, vai ter que falar com Cristo, e dizer: olha, não era. E se essa pessoa pensa que isso não é ofensivo, ela é louca. Então nós somos sal e luz do mundo, e o que faz da igreja isso, eu e vocês, não é nenhum tipo de riqueza, é água, vinho e leite. O desejo por riqueza, para realizar nossos sonhos e nos satisfazer, ainda que você não deseje isso, porque algumas pessoas só vão contra a teologia da prosperidade no sentido de fazer uma barganha, dar um dinheiro, fazer uma corrente, conseguir comprar um amuleto, mas de outra maneira ele acha que sim, isso vai comprar alguma coisa, se você ganhar da maneira correta, com trabalho. Mas Isaías diz: porque vocês gastam o esforço do trabalho de vocês naquilo que não pode satisfazer. Essa esperança no coração de vocês diz: olha, é a mesma da outra, só que por uma outra vertente. O desejo de ser rico ou de ter alguma coisa não nos faz diferente do mundo, sabe? Faz a gente exatamente igual ao mundo.
porque Deus para nós não é água, vinho e leite. Nesse caso, nós, quando pregamos e quando a igreja prega, não pense, esse evangelho não está bom, mas pelo menos está pregando alguma coisa. Não, porque o que nós oferecemos não é diferente daquilo que o mundo já acredita. A grande tragédia da mensagem dos nossos dias, ou daqueles que são contra a mensagem, mas lá em off estão com o coração no mesmo lugar, é que nós falamos para as pessoas: olha, para você ter Deus basta você ser ganancioso. Todo ser humano já é ganancioso, ou seja, exatamente aquilo que ele não devia ser, e aquilo que, se ele um dia for regenerado, vai ser tirado dele. Ficar e buscar essas coisas não faz de nós nem luz nem sal na terra, porque é o mesmo que o mundo já tem, e sal não salga sal. Se o mundo fosse salgado, não precisava de sal. Se o mundo não tivesse apodrecido, não precisava de sal. Se ele tivesse luz, não precisava de luz. Eles precisam ser convertidos exatamente por isso. Jesus, quando fala sobre sal e luz, ele está falando sobre a disposição alegre de sofrermos. E em meio ao nosso sofrimento, o mundo vê que ele é água, que ele é luz, que ele é leite, que ele é vinho. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Ou seja, porque vocês abraçaram a água, o vinho, o leite, quando maltratarem vocês, bem-aventurados, o que vocês vão fazer? Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim vos perseguiram os profetas antes de vocês. Isaías, inclusive: vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quando vocês têm a mim como água, vinho e leite, vocês são isso. Quando você saboreia Cristo assim, essa é a fé. Quando você consegue exultar em meus sofrimentos por causa da água, do vinho, do leite que você tem, alegrai-vos e exultai, vocês são o sal da terra. Ou seja, o que é essa salinidade? É esse encontro que você teve para sempre com Cristo, como água, vinho e leite. Então a tua vida é inexplicável em termos humanos, a tua vida agora é sobrenatural. Então é inconcebível alguém procurar o pastor e dizer: pastor, eu tenho a vida sobrenatural, eu sou regenerado e eu tenho Cristo. O que está me faltando, pastor? Então, as pessoas que têm Jesus como água, vinho, leite, vinde a mim, que tem ele assim, que são aquelas pessoas que Isaías falou, pelas quais ele foi moído pelas suas iniquidades, e atingiu, como ele disse, os gentios, todos os povos, e ouvem a mensagem, aquele tipo de gente, a mensagem que nós vimos. Essas pessoas, elas têm algo, então, sobrenatural no meio do mundo. Essa é a sua luz, esse é o seu sal. É isso que ele morreu para alcançar para nós. Esses são os benefícios que ele comprou em Isaías 53, que foram pregados em Isaías 54, e que alcançaram homens de todas as nações em Isaías 55, água, vinho e leite. Não basta nós falarmos que odiamos a teologia da prosperidade. Você se deleita na água, no vinho e no leite? Senão, o lugar que você está é o mesmo. É o mesmo. Apesar de estar indo por caminho diferente. Ou o que está me faltando? A vós que tendes sede, vinde às águas. E o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmemente as beneficências de Davi. Isso é o que a cruz aponta. Era sobre isso que Isaías estava dizendo, era sobre essas pessoas, em Isaías 53, 4 e 6, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele fez isso, ele comprou água, vinho e leite. Agora nós podemos comprar sem dinheiro e sem preço, e só isso é a luz
e o sal para esse mundo perdido. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nesse deserto eu sequei sem nunca te buscar, mas por tua graça, ó Deus, tu foste ali me saciar. Teu rio de amor agora me satisfaz. Flui, Senhor, flui, Senhor. Yeah! És minha fonte, bebo da água e não tenho sede nunca mais, pois tenho dentro em mim fonte que jorra sem cessar. Teu rio de